Sejam bem-vindos ao podcast número 1. É ótimo. Sejam bem-vindos ao podcast número 1 da ABC Doc, onde o conhecimento vai transformar você. Hoje a gente está aqui com uma convidada, um ser humano lindo, iluminado, que a gente tem muito carinho, que é a Cris Castro. Eu vou ler para vocês, porque é um currículo extenso. Ela é psicóloga há 10 anos, neuropsicóloga, treinadora comportamental, mentora de empreendedoras. Ela ajudou já e ajuda, empreendedoras a faturar mais de 10.000 por mês, sem ser refém do trabalho. Então, através do quê, Ela vem com uma ferramenta aí, de um método de venda até na fila do pão, que permite que a gente faça vendas toda semana através do nosso networking. Isso que é importante e fundamental nos dias de hoje, Desenvolve líderes e executivos através da mudança de mentalidade e estratégia de neurovendas. E vem atuando em multinacionais como a BMW, Embraer, MM e Tamoios, entre outras. Eu falei certo, MM? Certíssimo. Cris, querida, fala um pouco de você pra gente. Eu sei que eu já te apresentei aqui, mas conta um pouquinho, da tua história, da tua trajetória, desse início, como que foi? A gente sabe, até vou te cortar, mas desculpa, mas a gente sabe que quando a gente sai da universidade, os cursos da área da saúde, a gente não tem nenhum embasamento para a administração, para o empreendedorismo, para noções de marketing, a gente sai nua e crua. E a gente tem lá o nosso diploma, que a gente tem que ir para o mercado de trabalho, ou a gente trabalha para alguém, para alguma clínica, sim, e na maioria das vezes a gente é mal remunerada, e isso acaba deixando a gente desanimada com a profissão. Muitos nem seguem nessa profissão, que estudou a graduação, acaba seguindo um outro caminho, mas eu sei que tem aí uma forma de enxergar isso diferente, e eu queria que você contasse aí da sua história, esse caminho, esse percurso todo que você fez. Primeiro quero dizer que eu estou honrada, de estar aqui no episódio número 1. Podem ter certeza que eu quero entregar aqui hoje ouro para vocês, e acredito que nada melhor do que começar exatamente pela minha história, pela minha trajetória, porque talvez as pessoas em casa podem estar se perguntando, tá bom, mas ela é psicóloga, e aí? Por que ela foi para esse caminho de vendas, de ajudar outras pessoas a faturarem? E tudo começou exatamente há 10 anos atrás, quando eu me vi extremamente frustrada com a psicologia, e eu acredito que algumas pessoas vão se identificar com isso também, porque é como você falou, Flávia, há 10 anos atrás, na nossa faculdade, não ensinava como vender. Pelo contrário, o que eu escutei do meu professor na época foi o seguinte: olha, no primeiro ano que vocês tiverem se formado, não abra consultório, porque vocês vão morrer de fome. E foi assim que eu fiz. Eu falei, bom, eu vou seguir os passos. E eu não abri um consultório. Eu fui, na verdade, trabalhar com uma clínica e eu atendia por convênio. E foi ali, gente, que eu quis desistir da psicologia. O que me aconteceu? Eu ganhava de 10 a 15 reais por hora. Eu atendia 8 pessoas por dia. E eu chegava no final de semana e parecia que um caminhão tinha me atropelado. Trabalhava de segunda a sexta? De segunda a sexta. Quanto você ganhava por consulta? 10 a 15 reais por hora. Amiga, sabe quanto era um exame de audiometria na época que eu me formei? R$3. Exatamente. R$3. Por convênio. Não, vocês não viram na odontologia. Sabe esses plantões aí que acontecem em clínica popular? A pessoa atende cerca de 20 pessoas por dia e recebe a diária R$80. Isso ainda tem que levar os próprios kits, que são as canetas, os motorzinhos, que muita gente conhece como motorzinho, mas a gente chama de caneta. Ainda tem que levar os próprios para usar. Exatamente. E, detalhe, recebia de 3 em 3 meses e tinha convênio que me pagava anual.
Então, gente, foi assim, muito triste. Muito triste. Anual? Eu dependia do meu pai para poder depilar. A verdade era essa. E aí eu quis desistir mesmo da psicologia. Falei, isso não é para mim. Porque pelo fato de eu não conseguir ter ali um faturamento, eu comecei a me desvalorizar. Então eu achava que eu era uma péssima profissional, que eu era uma péssima psicóloga. Falei, quer saber? Eu quero é ganhar dinheiro. Sabe o que eu fiz? Mesmo formada, fui trabalhar como secretária numa igreja. Porque, de fato, eu queria desistir da psicologia. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito visionária e muito sonhadora. E para mim, minha meta de vida era ser muito bem-sucedida profissionalmente e ser reconhecida. Então, eu fui para esse lugar porque eu queria realmente ganhar mensalmente ali os meus R$600 na época. Mas é óbvio que eu estava inconformada e muito triste com aquilo. E aí foi nesse momento que eu falei, não, hoje é o dia do basta. Eu quero fazer algo na minha vida profissional. E eu sei que sozinha eu não vou conseguir. E aí eu fui buscar ajuda. Lembro que eu entrei no Instagram, falei, alguém pode me ajudar, algum profissional pode me ajudar. E achei uma mentora do Rio de Janeiro, que nem eu conhecia, e falei, gente, ela tá ajudando pessoas como eu, então eu vou procurar ela. Na época, ela me ofereceu uma mentoria com a promessa, de fato, de me ajudar a ganhar dinheiro e tudo mais, e eu falei, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou calçar minha cara, eu vou pedir o meu pai e eu vou investir tudo o que eu tiver para sair de onde eu tô. Ali foi a minha virada, porque ela começou a me ajudar. Ela falou, Cris, esse é o passo a passo para você começar a prospectar cliente, para você ter ali os seus pacientes, para você ter paciente particular, porque eu nunca tive isso. E ali eu entendi, peraí, a gente precisa vender. O que é vender? Que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Existe, né? Dá para prospectar cliente? Ali ela me ensinou o passo a passo. E na primeira semana eu comecei a aplicar. E ela falou, uau, ela ainda brincou, você é a Neymar da psicologia, porque você nunca teve eu nunca vi aqui na mentoria tanta taxa de conversão como você tem. Então eu ia lá, prospectava, com toda a metodologia que ela tinha me ensinado e fechava cliente. Em um mês, eu estava com a minha agenda lotada. E aí eu falei, uau, gente, era isso, né? É claro que ali eu vejo 2 pontos. Minha mudança de mentalidade, Sim. né? Porque eu trabalhei muita coisa interna que eu não conseguia, porque eu já me senti uma fracassada. Sim. Então, precisou ter esse resgate mesmo de autoestima e autoconfiança. Mas ali eu também entendi que o segundo pilar era ter uma estratégia de venda. E aí eu comecei a aplicar, comecei a faturar os meus primeiros 10K. Comecei também a realizar os meus sonhos. Eu tinha o sonho de ser nômade digital, então de atender online e viajar por todo o país. Comecei a fazer isso e eu vi várias mulheres ali saindo da faculdade que eu falei, essa pessoa não vai desistir. Então eu vou começar a ajudar ela. Foi aí que eu criei a metodologia, vender até na fila do pão. Falei, eu também vou ajudar empreendedoras que estão ali, né, muitas vezes frustradas, muitas vezes querendo desistir da psicologia, querendo desistir da área da saúde, e comecei a criar a minha mentoria, que foi todos os passos que eu segui mesmo, né, na minha trajetória. Só que você ajustou aí para um outro universo agora. Exatamente. E aí fui construindo a minha própria metodologia, todos os passos que eu aplicava e fui criando a mentoria. Então eu comecei a atender nutricionista, dentista, educadora física, médica, advogada. E em pouco tempo, menos de 4 meses, eu tinha nutricionista que ganhava 3 mil e em meio à pandemia começou a ganhar 12 mil. Então eu falei, é essa, né, a minha missão, essa é a minha história. E foi aí que eu entendi o quanto vender é bom, né? O quanto eu fui ressignificando a venda, porque vocês sabem que a gente tem hoje uma crença muito enraizada do vendedor, né? De ser aquela pessoa chata. E para mim não, para mim a venda tem outro significado. A gente vende o tempo inteiro, né? Exato. E é uma Nós coisa. nos vendemos o tempo inteiro. A nossa imagem vende, a forma como a gente fala vende, conecta. Então são vários passos, são vários elementos que compõem uma venda. Sim. Não necessariamente a negociação, né? A negociação já está ali no final. Exato. Mas como que você capta esse cliente, né? Não, Sim. E é uma coisa assim que muitos profissionais recém-formados, principalmente da área da saúde, não têm essa consciência. A gente sai com toda a formação técnica, a gente sabe fazer procedimentos melhores até que profissionais que já estão no mercado, formados há mais tempo e não se atualizaram, só que a gente não consegue mostrar para o nosso paciente, que na verdade ele é nosso cliente, Sim. que ali o que a gente está fazendo tem um valor, tem um custo.
e tem uma necessidade para que ele atinja ali a cura ou o tratamento. E foi isso que a Cris identificou ali e começou a trabalhar com isso. Sim. Né? E como que é esse método, então, Cris? Conta um pouco desse negócio de vender na fila do pão que eu fiquei interessada. O pessoal sair daqui, assistiu, falar, bom, eu vou colocar aqui, ó, meu passo a passo, eu vou seguir aqui os passos. Quantos passos são? Você já elencou? Já elenquei. Vou falar de 3 passos, tá? Pra galera pegar aqui. Aí, gente, ó, podcast. Lembra que eu falei no início que conhecimento transforma? Pega papel e caneta neste momento, que a gente já vai ter 3 passos exclusivos da Cris aqui, para vocês já saírem daqui aplicando. Exatamente. Primeiro passo. Primeiro eu quero, antes até de falar do passo, eu quero que vocês compreendam uma coisa. A gente precisa fazer o arroz com feijão, que muitas vezes a gente não faz. Então, hoje eu vejo muitas pessoas, como a gente tem um marketing digital, eu já quero ir para o marketing, ou eu já quero, eu vou precisar investir. Aqui é um método que você não vai gastar R$1. Porque eu vivi 2 anos desse método, sem gastar R$1 e sem marketing digital. Então, faça o arroz com feijão antes de ficar inventando, né? E o primeiro passo é o quê? O famoso networking. Foi assim que eu comecei a prospectar minhas primeiras clientes. As minhas primeiras clientes foram as minhas melhores amigas. Para quebrar outra crença, quando as pessoas falam, né? Venda para desconhecido, mas não venda para o amigo, porque o seu amigo não vai comprar. Para você que tem essa crença, para mim foi muito diferente. Por quê? Porque as minhas melhores amigas são as pessoas que confiam em mim. São o contato quente que a gente chama, né? Temos contatos quentes, são aquelas pessoas que já confiam, já conhecem o nosso trabalho, e contato frio, que são pessoas desconhecidas. Então, vender para as pessoas ali que estão próximas de você foi assim que eu comecei. Mas começa a mapear nesse momento. Quais são os lugares e os ambientes que o seu cliente ideal está? Vamos pegar uma nutricionista, né? Ela pode fazer um esporte, porque... Já pensei na academia. Exatamente, uma academia, um esporte, né? O cliente ideal dela vai estar lá, mas não se conforme só em mapear esses lugares, porque o seu cliente ideal, ele pode estar em qualquer lugar, tá? Uma fono. Onde a gente acharia? Exato, e aí não se limite assim, aquele cliente está ali, porque talvez você não conseguiria nem colocar numa lista, mas o seu cliente pode ser qualquer pessoa, desde que você se posicione. Sim. Então, isso muda o jogo, né? Você chegar numa roda de conversa e falar quem você é, o que você faz, porque talvez aquela pessoa, ela não precisa, mas ela tem um amigo que ela vai precisar. Sim. Então, isso era algo que, assim, muito diferente, que mudou meu negócio. Antes, eu mal falava o que eu fazia, e depois eu já chegava em roda de conversa falando quem eu era. E, gente, por que eu fiquei conhecida como a pessoa que vende até na fila do pão? Que ela fazia pitch em todo lugar. Não, vocês acreditam que não? Que eu não precisava fazer pitch? Não? Não precisava. A venda era algo muito natural. Porque eu simplesmente falava, claro que a gente vai seguir os passos, né? Mas eu falava aquilo que eu fazia e no final as pessoas perguntavam como funciona o seu trabalho, eu preciso do seu trabalho. De tanto que é a importância mesmo de você ir para o primeiro passo, o segundo que eu ainda vou falar e o terceiro, né? Mas eu fui muito conhecida pela minha mentora, porque ela falava assim, Cris, onde você chega, você vende. Eu ia para sítio de amiga, eu vendia. Eu ia para happy hour, eu vendia. Semana passada mesmo, eu participei de um happy hour e eu vendia. Né? Então, ela falou assim, eu quero que você dê uma aula na minha mentoria para ajudar as pessoas aqui também a vender na fila do pão. E aí eu falei, como assim? Eu não sei dar essa aula, para mim é algo natural. Ela, senta a bunda na cadeira e vai mapear. Foi assim que nasceu essa metodologia. E o primeiro passo, gente, é se conectar com pessoas, tá? Então, escrevam quais são as pessoas que você pode se conectar, né? Esteja em ambientes e se abra para isso. Isso é extremamente importante. Segundo passo. O segundo passo... Já tô curiosa, tô aqui, também. Ó, anotando. Eu acho que eu vou começar a trazer um caderninho. Esses podcasts aqui são evolutivos. Escute qualquer pessoa com atenção plena. Seja mais interessado do que interessante. Porque o que acontece? Eu vejo que o vendedor, ele quer falar. Olha como eu posso te ajudar. Olha o meu serviço. E ele esquece que o ouro está em escutar. A minha maior vantagem para fazer uma venda era
escutar a pessoa. Por quê? Porque, gente, a gente não vende uma coisa que a gente não sabe se o cliente quer. Né? Às vezes a Mari, por exemplo, né, na odonto, vai falar, nossa, porque você vai sair daqui com a saúde bucal? A pessoa não quer sair dali com a saúde bucal. Só que ela quer só consertar o quebradinho. Ela sabe o que ela quer? Ela quer tirar uma foto na praia com aquele sorriso que mexe com a autoestima. E aí a Mari lá falando, nossa, olha, porque vai ficar tudo higiênico. E a pessoa, eu quero isso, por acaso? Quero tirar uma foto linda e maravilhosa. Exatamente. É a percepção da pessoa diante do que você está oferecendo. Igual ela citou o caso aí, eu vou já até falar um do consultório. Sim. Tinha gente que chegava lá com doença periodontal, para quem não sabe, aquela gengiva sangrando, mau hálito, e às vezes não queria isso, às vezes só queria fazer um clareamento. Só que para chegar no clareamento, a gente precisava cuidar disso, senão não ia ter resultado. Então você tem que saber se comunicar de acordo com o que a pessoa tem de conhecimento ali. Então você tem que escutar ele de forma a entender qual que é o nível dele para você falar, não é isso, Cris? Exatamente, perfeito. E aí, quando você escuta, você ganha a venda. Por quê? Porque você identifica a dor, que é, né, o que tá doendo? Tá doendo que eu não consigo tirar uma foto porque eu me sinto feia. E você identifica o desejo. E aí, quando você identifica ali, através de uma escutativa, a dor e o desejo, você tem a promessa perfeita. E o que é essa promessa? Olha, fulano, você vai vir aqui no meu consultório, né? E você vai conseguir sorrir para as fotos de Natal. Uau, eu quero isso. Eu quero fazer aquela minha viagem e poder sorrir. Então é isso, né? Só que quando a gente não escuta, a gente começa a falar da nossa metodologia. E, gente, as pessoas não compram o nosso método. O método é aquilo que a gente entrega. Eles compram aquilo que eles desejam. Até quero colocar um ponto. A gente acha que um bom comunicador é a pessoa só que tem uma eloquência, que se posta, né, se coloca de uma forma excelente para as pessoas, usa as palavras corretas, articula bem as palavras. Vai muito além disso. Vai muito além disso. A escuta ativa é o que, de fato, faz você ser um bom comunicador. Você precisa ouvir o outro. Né? Tem muita gente que está escutando o que o paciente está falando e já está pensando o que vai rebater, o que vai trazer para ele, para convencer ele a comprar ou ele fechar um tratamento, às vezes, gigantesco. E nem é isso. Né? A gente fala que as pessoas precisam realmente, a gente tem 2 ouvidos e uma boquinha, que é justamente por isso, para a gente escutar mais o outro e poder falar exatamente o que o outro precisa ouvir, né? Não o que eu quero dizer para convencer. Exato, exato. E eu sei que muitas vezes, Flávia, nesse processo de venda do empreendedor que está saindo da faculdade, ele pode até se sentir muito ansioso. Eu preciso fechar, eu preciso vender. E uma coisa que eu aprendi muito na minha trajetória é tira o foco da venda e do dinheiro e coloca o foco em ajudar. Que o dinheiro vem, o dinheiro é a consequência, sabe? Então, quando eu fazia isso, era de uma forma muito genuína, não era de uma forma estratégica, tanto que eu nem sabia o que eu fazia. E aí, como psicóloga, eu já tinha a escuta ativa desenvolvida. E se você não é um psicólogo, não tem problema, você vai desenvolver, porque todo mundo desenvolve a escuta, né? Mas era algo genuíno. Eu chegava perto das pessoas num sítio, começava a conversar e falava, fulano, o que você faz? Nossa, mas me conta. E aí ela começava a contar do trabalho. Tá difícil por quê? E escutava, né? E aí vem o terceiro passo. O que é o terceiro passo de vender até na fila do pão? Ser um excelente perguntador. Então, isso faz a diferença. Porque eu escutava, eu compreendia, eu mapeava dor e desejo e depois eu sabia exatamente o que perguntar. E aí, quando você sabe aquilo que você pergunta, você tira também o que precisa para conseguir falar, não, tudo bem, essa pessoa eu consigo ajudar. Ou talvez não. E tá tudo bem também. Então, assim, seguindo esse processo, né, de ser uma boa perguntadora, como eu falei, a venda era consequência. Então, nesses lugares que eu fiz vender até na fila do pão, a pessoa já chegava e falava, Cris, como que funciona teu trabalho? Era de uma forma genuína. Eu jamais era aquela vendedora assim, vou lá no sítio, deixa eu vender. Não, era genuíno, né? Então, acredito que aplicando esses 3 passos, pode ter certeza que a venda vai ser algo natural. Sim.
E é aquela coisa também, né, Cris? Às vezes, o profissional sai naquela necessidade porque realmente precisa do dinheiro. Ele foca tanto no dinheiro que ele acaba se desvalorizando, né? Ele acaba não acreditando no próprio potencial, que foi o que você comentou, né, no início com a gente, que você, no início lá, atendendo o plano, atendendo o convênio, você virou e falou assim, isso não é para mim, só que era uma coisa que você ama, né? Você ama fazer isso. Então, muitos de vocês que estão formando podem estar tendo essa sensação aí, e a gente fala que, 3 profissionais da área da saúde, a gente pode afirmar, né, gente, que tá tudo bem. É um processo. E a vida, ela é toda seguida de processo. Se você quer empreender, você quer vender como profissional da saúde, como autônomo da saúde, você tem que aprender a vender. E a Cris está aqui hoje falando isso pra gente. E, Cris, vou te lançar uma pergunta aqui. A gente falando de vender e tudo, o que você acha que é o maior erro que o profissional pode cometer no início da carreira, no início desse empreendimento da área da saúde ou de qualquer outra área também, né? Empreender é para todo mundo. Sim, eu percebo que o maior erro é não cuidar da mentalidade. Então vamos lá, né? Por quê? Né? Quando a gente fala de resultado do nosso negócio, quando a gente olha que a gente está tendo muito resultado, então assim, faturei 10K, faturei 15, né? Eu percebo que foi por causa da minha mentalidade. E quando a pessoa também ela não fatura, se hoje você não está faturando, né? Se hoje o seu negócio não está do jeito que você quer, também é por causa da sua mentalidade. Os nossos pensamentos, eles criam as nossas ações. E as nossas ações criam os nossos resultados. Então, tudo começa na mente, né? Se você não acredita em você, se você acha, exemplo, eu moro no interior de Minas, como era, né, a minha perspectiva na época, né? Moro no interior de Minas, 100 mil habitantes. Como eu vou vender na fila do pão lá? Eu vendia, mas se você tem essa mentalidade, você não vai vender, porque aquilo que a gente acredita é. E o nosso negócio, ele é reflexo de quem a gente é. Eu digo também que o nosso negócio é até a nossa fonte de cura, né? E aí a gente tem 3 maiores crenças que eu fui mapeando também, né? Na minha experiência e na experiência com os empreendedores. A primeira crença é... Peraí. Gente, a Cris já chegou aqui, ela já deu 3 passos do método dela. Agora ela vai dar 3 crenças para vocês já começarem a trabalhar a mentalidade. Vocês têm noção da profissional que a gente trouxe aqui para vocês? Já aproveita, a gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo, já vai lá seguir ela, porque ela tem muito material, muita coisa para poder oferecer para vocês crescerem e se transformarem. Vai lá, Cris. E outra coisa, cadê o caderninho aí? Tá anotando? Espero que sim. Vai lá, Cris, qual que é a primeira crença? A primeira crença, gente, é a crença da rejeição. E por que é importante essa crença? Porque muitas vezes, quando você vai oferecer o seu serviço, ou você precisa se conectar ali com a pessoa, você sente medo. Medo de receber não. E aquele medo é a tua criança ferida. É o seu medo inconsciente que foi rejeitado lá na infância e fica reverberando no seu negócio. Então, muitas vezes, né, eu via clientes minhas falando, eu tenho vergonha, eu não quero passar aquela imagem de ser muito chata, né, de ser aquela vendedora. Mentira, sabotagem pura, tá com medo de ser rejeitada. Então, é uma crença que a gente precisa ali ter clareza de como ela pode aparecer e impedir de você faturar no teu negócio, tá? A segunda crença é a crença da escassez. Então, se você, né, é aquela pessoa que escutava que para você ganhar muito dinheiro, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar muito, ou aquela frase clichê, dinheiro não cai do pé ou não cai do céu, né? Cada um escutou de uma forma. Você foi, de alguma forma, enraizando aquele pensamento em você. E aí você vai criando essa realidade. Vocês já viram pessoas que ganharam na Mega Sena, que ficaram milionários e depois perdeu tudo? Aquelas pessoas que participam do Big Brother, né? São exemplos. Ganham dinheiro, mas a mentalidade delas é de quê? De escassez. De sempre estar vivendo naquela escassez, tendo que pedir favor, tendo que passar sufoco. E aí ela ganha tudo aquilo e vai embora. Exatamente. É assim exatamente. mesmo, né? Então, no nosso negócio, isso acontece também.
A gente pensa o seguinte, quando a gente é criança, muitas das vezes a gente registra uma informação ou uma situação e a gente não se dá conta, a gente não sabe. Às vezes nem foi daquela forma que o pai ou a mãe ensinou, que aconteceu de fato, só que a criança grava de um jeito, tô certa? Certíssimo. E aí aquilo reverbera para a vida adulta e aí a gente fala, bom, eu falo muito isso puxando para a sardinha para o meu lado, porque é de comunicação, porque eu falo que comunicação é autoconhecimento, é você se conhecer, mas você também, né, faz parte aí do teu negócio. Se conhecer, se entender, se permitir, fazer essa regressão que a gente fala, né, no sentido literal da palavra, mas olhar lá para trás e entender o que aconteceu, né? Por que eu fico colocando isso o tempo inteiro na minha vida profissional ou no meu relacionamento, né? Amoroso, de amizade, profissional, que seja. Cris, eu acho que esse tópico que você pegou assim é muito importante. Eu acho que tira a pessoa faz um movimento, né? Tira ela de um lugar, de uma posição de vitimismo, eu não gosto disso. Até ia pegar um gancho que você falou do primeiro tópico, de vendas, e eu fiquei pensando o seguinte, tem 2 tipos de vendedor. Aquele que busca o cliente e aquele que alimenta a relação. Não é isso? Sim. Então, eu posso ter na minha personalidade, e eu enxergo muito isso, que eu sei ir buscar esse cliente. Eu sei pescar esse cliente. Mas eu faço isso de uma forma genuína. Eu não tenho aquela estratégia que, não, você tem que ligar 200 vezes por dia, você tem que mandar WhatsApp, mandar e-mail, caçando lá. Existe uma regra lá, né? Um funil. Sim. Então, o que a gente diz para um profissional que se enxerga, não ele fala, não sei vender, né? Não sei vender, mas existe essa técnica. Você também ensina isso, Cris? Ensino, Tá. ensino, porque isso faz parte também da estratégia de venda, né? Então, é claro que... E até porque que assim, né? Por que eu tô falando da mentalidade mais estratégia de venda? Porque eu percebia que se eu ensino apenas a estratégia de venda, a pessoa não aplica. A pessoa não faz. Tá. Então, é como se eu pegasse esse perfil que você está me trazendo, né? E você, como cliente, Cris, eu já faço de uma forma genuína. E aí você trava nisso porque você acredita que não precisa fazer. Mas não é, isso é uma sabotagem. Entende? Tá se boicotando. Sim. Então, por isso que a gente começa a trabalhar primeiro a mudança de mentalidade e depois essa estratégia de sim. Você quer ter quantas conversões, quantas vendas, né, no seu mês? Eu quero ter 10. Então, quantas pessoas você vai precisar abordar? Sim. É uma estratégia que precisa ser aplicada? E é uma conta que os profissionais não fazem. Não fazem. Você sabe onde eu fui aprender isso? Quando eu fui administrar um negócio próprio, que era maior, eram 2 clínicas e tinha, de fato, um sistema que eu precisava acompanhar aquele número. Quantos leads eu tinha recebido? Quantas a gente tinha dado tratativa? Quantas eu tinha convertido em avaliação? E quantas dessas avaliações eu tinha que converter em vendas? Sim. E qual ia ser o valor do ticket? Porque tinha um ticket médio lá. Mas toda essa conta, essa escala eu tinha que fazer. E assim, aprendi depois, a duras penas. Não foi na faculdade, não foi quando eu fui atender no consultório. Então, foi realmente numa clínica mais estruturada, que eu falei, agora eu não posso errar, né? Tem que fazer. Não gostava de fazer essa captura desses clientes fora, mas, de certa forma, as pessoas que chegam ali, naquele funil, elas já estão interessadas. E eu tinha até uma equipe que falava, mas eu não gosto de ligar, que eu fico incomodada, que eu fico enchendo, não. Eu falei, olha, põe uma coisa na sua cabeça. Eu nem sou psicóloga, né? Mas aí mas eu tinha que pagar a conta. Então eu falava, peraí, a gente precisa ter salário aqui, então vamos lá, colabore. Falei, isso aí foi uma coisa que você colocou na sua cabeça quando você trabalhou lá no telemarketing. Sim. Então, volta, que é outra coisa aqui. Quando você ligar para essa pessoa, você tem que saber que ela quis, ela procurou, ela entrou lá no Instagram e escreveu
que queria saber mais informações. Eu estou fazendo um super favor para ela, porque eu estou ligando para ela e eu estou oferecendo algo que vai mudar, vai transformar a vida dela. E de verdade transformava. E era muito fácil vender o produto. Sim. Por quê? Porque eu acreditava. Exato. Então, isso é fácil para nós, que a gente sai da graduação. A gente está lá, estudou porque a gente, na maioria das vezes, porque a gente quis. Escolheu aquele curso, né? E aí a gente segue para atender. Quando a gente vai falar da nossa profissão, a gente fala com gosto. Então, assim, é impossível você não convencer, né? Fazer a pessoa enxergar o benefício que você pode trazer na vida dela. E era exatamente isso que a gente fazia. Então, por isso, convertia. Então, essa mentalidade mudou com o tempo. Mas imagina, você ter uma profissional que te explica, que te dá o passo a passo, o caminho. Como facilitaria a minha vida? Né? Há anos atrás. Imagina. Exato. Dentro da mentoria, eu aplico um teste para a gente identificar quais são as crenças e quais são os sabotadores e como diminuir isso na prática. Né? Então, a gente tem essa crença muito grande de escassez que a gente vai reverberando mesmo durante a nossa vida, que faz um empreendedor muitas vezes faturar muito, mas oscilar no faturamento. Então, essa oscilação, né, também vem muito da mentalidade. Eu já passei por épocas no meu negócio, até quando eu me mudei para São Paulo, que a minha mentalidade começou a enfraquecer. E, obviamente, o resultado foi o quê? Uma queda de quanto eu ganhava. Então, sim, por isso que é o primeiro pilar. Você precisa ter mentalidade blindada no teu negócio. E isso é como banho, faz todo dia, né? Então, a gente precisa cultivar mesmo, entender, peraí, eu tô com medo? Ah, eu tô com medo porque eu não gosto de fazer isso. Só que no nosso negócio a gente não faz só coisa que gosta. Quem faz só coisa que gosta é criança. Então, vamos olhar pra tua criança ferida? Sabe? Vamos olhar para essa criança, porque afinal você quer faturar 10K, 20K, 30K? Então a gente precisa passar por esse processo, né? E aí até entrando também na terceira crença, eu falo muito que é a crença do merecimento. Então muitas vezes a gente vai comparar com outro profissional. A gente vai ter aquele excesso de perfeição. Ah, enquanto eu não tiver, né, o microfone desse jeito, enquanto eu não tiver a roupa desse jeito, eu não vou aparecer em vídeo. Então, já tive cliente que falou isso, né? Ah, porque eu não me comunico, ou porque eu não tenho amigo. Como eu vou fazer networking? Então, as pessoas, elas vão se sabotando, por quê? Porque elas têm medo de ter muito sucesso. E aí, quando eu falava isso em mentoria, as pessoas, medo de ter muito sucesso? Eu tenho medo de ter muito fracasso. Mas, inconscientemente, você tem sim medo de ter muito sucesso, porque talvez ali na tua memória, se você tiver muito sucesso e se você tiver muito dinheiro, você vai precisar emprestar um pouquinho pro teu irmão que tá precisando. Gente, de olha forma que inconsciente. Interessante, gente. A gente está aqui com uma psicóloga que trabalha com toda uma metodologia para você realizar vendas. Vocês têm noção do quanto valoroso isso aqui está sendo? Porque você está começando a entender o seu próprio psicológico, o seu próprio inconsciente, como que você mesmo se sabota, como você mesmo gera escassez para você, e você ainda vai conseguir trabalhar isso para isso refletir no seu negócio e você prosperar na mudança de mentalidade. Isso tem alguma coisa a ver com neurovendas, vamos chamar assim, Cris? Fala um pouquinho. Com certeza. E aí, dentro dessa metodologia, eu fui aprofundando, né? Então, a gente precisa cultivar mesmo, né? Entender a mudança de mentalidade, ter a mentalidade blindada, ter estratégia de venda, mas vai chegar um momento que você está na negociação. Né? Que é como a Flávia falou lá no começo, a negociação, a gente está quase ali no fechamento com o cliente. Ele já passou por esse processo. E quando você chega nessa negociação, é importantíssimo a neurovendas. O que é a neurovendas de uma forma muito objetiva, tá? É você entender como o cérebro do seu cliente funciona. Por quê? Porque existem vários tipos de perfil de cliente. E você não vende como você, queridinha, funciona. Você vende como o seu cliente funciona. Então, quando os vendedores falam assim, porque estratégia de venda é seguir esse passo de XPTO, mentira, porque se você seguir e não tiver uma venda personalizada, você não vai converter esse cliente. Vocês querem saber também tipo de perfil de cliente?
Ah, eu acho que vale a pena, hein? Você sabe que eu escutei uma frase que é: trate o seu cliente como ele quer ser tratado, não é como a gente gostaria de ser tratado. Por isso que tem muita conexão com o que você está falando, né? Que é você olhar para ele e falar assim: ele gosta de ser tratado dessa forma. Ele gosta de uma coisa mais objetiva ou não? E aí você vai me contar os perfis. Isso é porque cada um tem a sua criança interior ferida também, né, Cris? Às vezes uma pessoa sofreu um trauma de alguma coisa que você consegue perceber na comunicação. Eu tô certa ou não? Tá certo, tá certo. A gente vai juntando tudo, né? Por isso que a metodologia tem esse passo a passo. E é o que a Flávia falou também. Então, vou começar a contar pra vocês. Agora é papel e caneta de novo. Gente, cadê? O textão. Não, no próximo podcast, esse é o primeiro, mas no próximo eu vou trazer um caderno e uma caneta, porque eu vou ter que assistir esse podcast com papel e caneta na mão para anotar tudo. Isso. E eu quero que vocês comentem aqui também o que vocês estão achando, o que mudou na mentalidade de vocês, se virou alguma chave, se vocês perceberam alguma coisa, né, Flávia, que vocês não tinham visto antes e que agora pode ajudar vocês. Comentem que a gente quer saber. É isso. Então, vamos começar a entender perfil de cliente, tá? Primeiro que existem 4 tipos de perfil comportamental de cliente. E cada um gosta de uma coisa e cada um se afasta também, né? Na hora que você tem uma comunicação específica. Vamos começar pelo executor. Até porque se a gente não começa pelo executor, ele nem fica muito aqui no podcast, tá? Porque o quê? O cliente que é objetivo, que é rápido, não tem o tempo, irmão. Gente, eu já identifiquei meu noivo. Ele é assim, ele não tem tempo pra nada. Ele é papum. Meu Deus, me ajuda. Eu acho que vai ajudar até no meu relacionamento isso aqui, gente. Claro, até porque relacionamento também é venda, né? Então, pior que é verdade. Quem é o executor? O executor é um perfil rápido, é um perfil direto, objetivo, e você vende para ele dessa forma também. Então, ele busca resultado. Ele não quer saber quanto tempo que você vai gastar ali do teu serviço, né? Se você vai colocar uma prótese no dente dele ou não. Não, ele quer saber qual é o resultado que você me entrega com o teu serviço. Então, se você apresenta muitas planilhas, ou dá muitos detalhes, ou ocupa muito tempo dele, ele vai se afastar de você na hora de uma negociação, porque ele é extremamente direto e objetivo. Como que você vende para esse perfil? Sendo objetivo, mostrando um resultado a curto prazo e não ocupando o tempo dele. Tá? Como que a gente identifica esse perfil, assim, nos 3 primeiros segundos, que é quando a gente bate o olho na pessoa, escaneia ela e fala: bom, esse aqui é um perfil X. Qual é? O que ele indica? Sim. A comunicação dele vai ser muito direta. Qual é o preço? Como que faz? Exatamente. Tem horário X? Já e chega. O dia? Exato, perfeito. É isso. É isso. Ele já chega. É o cliente que já chega perguntando o preço. E a galera detesta esse cliente, mas não sabe que ele é o que mais vai comprar rápido de você. Desde que você seja rápido com ele. Desde que você pegue, né, o que ele quer rápido. Outro ponto, né? Ele na comunicação, né? Se você recebeu, por exemplo, um WhatsApp desse cliente, como que você vai identificar? Vai ser muito objetivo, vai ser aquela pessoa mais seca. Frases curtas. Frases curtas. Já pergunta isso, né? Qual é o preço, como funciona. E seja direto com ele também. Eu peguei um caso recente, aconteceu conosco. Estava dentro do carro com meu marido, e aí uma pessoa ligou, uma corretora, e aí o corretor vai: então, eu vi que vocês tinham procurado por um apartamento. Aí foi com uma vozinha mansa, assim, né? Ok, me agradou a voz, tudo bem. E aí a gente falou: não, a gente não tem. Tava no Viva Voz, ele falou: a gente não tem interesse e tal. Aí a pessoa continuou, insistiu um pouquinho mais. Tá super bem localizado, na Vila Olímpia, tal. A gente, não, a gente já comprou, a gente não quer mais. Quando a gente ia desligar, ela falou: o valor tá 299 mil, né, nesse lançamento. Aí a gente, o dedo que estava indo pro botão, a gente parou. Ela deu 3 informações. Perguntou se a gente ainda estava interessado, ele quis desligar, ela já jogou a localização, que era importante, porque ela sabe que chama atenção, e depois ela já falou o preço. O preço sempre é deixado por último, né? Na maioria das vezes. Mas o quê? Ela percebeu, provavelmente, que ela ia perder aquele cliente que tinha potencial, e aí ela falou logo o valor. A gente,
Quanto? A gente voltou. Ela ganhou a atenção, E né? aí, depois a gente conheceu, foi lá. Olha só que incrível, a gente foi no mesmo dia conhecer, foi no stand e tal. A gente estava indo para um outro lugar, deu tempo e a gente passou lá. E a gente acabou fechando o negócio com ela. Sim. Então, indicou várias pessoas. Então, você pensa, qual é? Ela fez essa leitura? Muito provavelmente, porque ela fala com muitas pessoas por telefone. E a venda acontece, não é só presencial, né? Claro que não. Então, assim, hoje em dia, telefone eu acho que é até mais difícil. Por WhatsApp, a gente tem recebido contatos, né, tentativas de vendas, mas eu acho que é importante, né? Coloquei essa situação porque essa leitura foi muito rápida dela. E aí, Flávia, é importante ela ter mapeado qual era a tua dor e qual era o teu desejo. Porque ela poderia falar isso sobre o preço, mas não ser num bairro que você deseja. E aí não ia acontecer uma venda. Então, isso acontece muito, né? Já vi casos de pessoas que vão comprar um carro, e aí o vendedor, até às vezes com a mentalidade dele de escassez, quer vender para o cliente por causa do preço. E fala, olha, esse aqui, né, que tá com preço muito em conta. Eu já vi cliente me falando o seguinte, eu nem queria saber do preço. Eu queria saber da potência dele para eu colocar o carro ali e me divertir. Perdeu. Perdeu. Por quê? Porque não escutou, porque não ouviu e porque está condicionado que ele precisa ali falar sobre o preço. Então, eu não sei se ela mapeou você, mas é importante. Se ela deu sorte, né? Ou se ela, pra mim foi, que tiro foi esse? Vamos fazer desse jeito que a gente converte? Pra mim soou muito isso. Eu acho que porque o valor para a região era muito baixo. Com certeza. Então, ela já sabia, e como paulistana, né? A gente sabe os bairros que têm mais potencial ali. Então, é um bairro que tem mais potencial para ter estúdio, para trabalho, para locação. Então, quando ela falou, realmente chamou atenção. Mas ela sabia que era porque o valor dela era diferenciado. Sim. E ela falou metro quadrado, o valor do metro quadrado. Então, ela já sabia que aquilo ia dar uma mexida. Ia chamar a atenção de você. Ia chamar a atenção. Então, foi um ponto que foi importante. Mas, de fato, eu acredito que ter mais conhecimento sobre neurovendas, sobre o perfil dos seus clientes, transforma a sua venda, seu dia a dia, sua negociação, né? Com certeza. Partindo para o segundo perfil. Isso. Né? O segundo perfil. O primeiro é, então, executor. o executor. O Papum. segundo... Papum, Segundo é comunicador. O comunicador, quando você vende para ele, é aquele perfil que você precisa cultivar. Por quê? Porque é aquele que mais vai fazer propaganda de você. Né? Gente, estão anotando isso daí? Porque eu já estou pensando aqui no consultório um monte de coisa que eu vou mudar. Exato. O comunicador é o otimista, é o alegre. Eu falo que é o mais fácil de reconhecer. Porque é aquela pessoa que gosta de falar, né? Que tá sempre de bem com a vida, que gosta de abraçar, que... Se você fizer uma pergunta para ele, né, como que tá seu negócio, ou enfim, né, como que tá isso, ele já te conta da vida inteira. Então é aquele que gosta, que ele abre a vida dele para você, ele é super informal, né? Então o comunicador, você ganha muito ele pela amizade. Particularmente, eu sou o perfil de cliente comunicadora. Será, gente? Que isso? E olha o meu exemplo, né? Eu tenho uma loja lá em Lavras de roupa, que eu sei que não é a mais barata, e que eu sei que se eu for em outros lugares, eu vou achar a mesma peça mais barata, mas eu sempre vou lá porque elas cultivaram a minha amizade. Então, quando eu chego, elas perguntam, Cris, nossa, eu vi que você viajou para tal lugar, porque eu amo viajar. E aí, como que foi? Então, eu me sinto à vontade lá, eu me sinto acolhida. E o comunicador, você precisa fazer isso para fechar uma negociação. Pergunta da vida dele, sabe? Faz ele sentir que você, de fato, é próxima dele. Cultiva essa amizade, porque o comunicador, eu já tive muitas clientes que são comunicadoras, e eu fiquei 2 anos sem depender de marketing digital, porque elas me vendiam. Porque elas falavam, nossa, eu gostei tanto da mentoria da Cris, que eu vou recomendar para minha amiga. Por quê? Porque comunicador geralmente é muito influente, tem muita amizade e vai te recomendar. Agora, o que não fazer em uma negociação com o comunicador? Porque senão ele pode se tornar seu pior inimigo, Exato. não é? Para de ficar apresentando para ele planilhas, metodologia de como vai funcionar o seu trabalho.
ele detesta, ele se entedia, ele é visual, ele é lúdico. Então, se você precisar, Cris, mas eu preciso apresentar, então apresenta de uma forma fácil, sabe? Não fica com aquele tanto Resumida, de né? portfólio. Resume, traz ele para o lúdico, traz ele para sonhar. Comunicador você vende pelo emocional, né? Então, nossa, se vê sorrindo na praia, né? Ele já imagina aquilo e fala, eu preciso de você. Então, não caia nessa de ser muito formal também, porque tem vendedor que, como tem o perfil mais formal, é extremamente, olá, senhora. Eu olho assim pro meu celular, olá, senhora, meu Deus. Não. Então, não seja essa pessoa com comunicador. Gente, olha só, a gente já falou aqui do executor, que é aquele papum. Agora tem um comunicador que é o emocional. Qual será que é o terceiro, hein? É o planejador. Planejador é aquele cliente muito tranquilo, muito estável, bonzinho. Sabe aquele cliente fofo? Que te escuta, né? Que é imparcial, que pra ele tá tudo bom também. Então, ele é realmente um cliente bom, digamos assim, de você abordar. O que não dá pra fazer com esse cliente? Gatilho de urgência e escassez. Pressionar. Sabe? Falar, olha, fulano, porque eu sei que muito vendedor acaba, né, usando essa estratégia. Olha, fulano, você tem 72 horas para me dar uma resposta, porque senão vai aumentar, né? Ou porque senão você vai perder essa vaga, ele vai fugir de você. Porque o planejador, ele faz as coisas com estabilidade, com segurança. Ele vai sair do seu consultório, do consultório de vocês, e vai perguntar para a mãe, e vai perguntar para o marido, olha aqui a proposta, o que você acha? Então, se você identifica um perfil assim, você não vai usar esse gatilho. Você vai falar, olha, fulano, quanto tempo que você precisa para me dar um retorno? Talvez seja importante para você pedir uma opinião. E ele, uau, fui acolhido. Olha a diferença. Agora, com o executor, você acha que o executor quer esse acolhimento? O executor controla a situação. O executor é faca na caveira. Já pressiona mesmo que aí é que ele anda. Venda não é igual. Olha, gente, quanta informação importante de coisas para vocês fazerem e para vocês não fazerem com vários perfis de pessoas. E vocês podem estar imaginando, nossa, é muita informação, meu Deus, como que eu vou aplicar isso tudo e ao mesmo tempo fazer o meu trabalho, aplicar a minha metodologia, o meu conhecimento. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem está aqui que estava totalmente errado no sistema de vendas, estava completamente na escassez, estava perdido ali na sua metodologia, no seu dia a dia, está desiludido. Ou seja, a pessoa está para baixo, igual a gente já teve um dia, né? O que você acha que seria a principal informação que ela precisa pegar agora, diante de todas as outras que você já passou? Elas já sabem onde te procurar, se já tiverem no perfil tipo, nossa, preciso virar minha chave, vou contratar seu curso. Mas aquelas que ainda não perceberam a necessidade de mudar a mentalidade para aplicar esse trabalho. O que você acha que seria um ponto reflexivo para elas levarem para si e começarem a perceber que o mundo não é um lugar lindo, mas também não é um lugar tão horroroso, igual muita gente recém-formado pensa? Eu continuo com a mentalidade, tudo começa ali. Então, começa a perceber, né? Qual é a mentalidade que você está tendo, né? Se você tem essa mentalidade de escassez, se você tem muito medo ali, começa a refletir sobre isso, sobre aquilo que você está pensando, sobre você mesmo, sobre o seu negócio. Porque quando a gente muda a mentalidade, a gente começa a dar os primeiros passos. Então, eu vejo que não tem como a gente querer agir sem mudar aquilo que a gente está pensando sobre a gente, sobre o nosso negócio. Porque a gente não caminha, né? A gente fica ali muito preso ainda. Então, acredito que é olhar mesmo, fazer essa imersão interna, falar, peraí, como que tá o meu resultado hoje na minha vida? Isso é reflexo de como tá o meu interno. Então, eu preciso começar esse interno, né? E aí, Mari, quando você fala, talvez ainda não vai buscar ajuda, isso também foi um dos erros que eu considero no meu negócio. Porque qual é o preço que você, né, acaba pagando por não estar acompanhada? Eu paguei um preço muito alto, de 2 anos da minha vida, de ficar muito frustrada por não estar acompanhada. E fiquei acompanhada, investi um dinheiro que eu não tinha, que foi calçando a cara e pedindo ao meu pai mesmo, para poder faturar os 10K no primeiro mês. Então, que preço foi esse, sabe? Que eu fiquei ali de andar desacompanhada.
Quando a gente fala de uma pessoa, de um mentor para guiar, esse mentor já passou por coisas e já levou muito tapa na cara, que a gente vai encurtar o caminho e falar, querido, você não precisa passar por isso. Vem cá, que eu já sei o caminho. Né? É por isso que é tão importante a escolha do mentor, né? Porque a gente vê muita coisa na internet hoje, Sim. você tem muito acesso a pessoas fakes, né? Meu esposo fala muito isso, gente que vende um curso para você ser bem-sucedido, para você alcançar um patamar, sendo que ele mesmo nunca construiu nada. Ele não passou por aquilo. Ele descobriu uma forma, um produto que ele vende, ele engajou, ele investe dinheiro para aquilo poder ser divulgado, né, para chegar a mais pessoas, e aí vende um produto que você compra e fala, não, cara, manda muito bem. É esse cara, ele vai ser meu mentor. Mas no final das contas, ele não construiu nada. Então, você precisa pegar um profissional, né, assim como a Cris está aqui falando com a gente, que ela realmente vivenciou essa situação. Ela tem essa formação. Ela foi buscar uma ajuda, né, para ela. Ela se salvou primeiro, ela construiu e depois ela está aqui para poder ajudar outras pessoas. Isso que é um ponto importante quando a gente vai buscar um mentor, né? Com certeza. Selecionar esse mentor. Né? E aí, pra gente finalizar, o último perfil. São 4? 4. Ainda tem um extra. Eu queria saber uma coisa do último, que é o planejador. Você falou a forma como a gente atende esse planejador, mas o que eu vejo de cara no planejador? É aquela pessoa que fala assim, tá bom, então eu vou levar para casa, vou analisar direitinho, vou fazer umas contas e aí eu te ligo. É essa pessoa? É essa pessoa, sim. E que às vezes até te pede desculpa por fazer isso. Olha, desculpa, tá? De eu ter te incomodado, mas eu tomado seu tempo. Exato. É a pessoa que vai pedir desculpa. Você é planejador. Eu não gosto nada daquela coisa impulsiva, comprar. Nossa, é difícil para mim. Eu sempre tô ali com o pé no chão para olhar e falar, peraí, vou fazer minhas contas. Isso aqui, a longo prazo, é legal para mim? Onde eu aplico isso? Até para comprar roupa. Eu saio vou comprar uma roupa, eu olho e falo, mas isso combina com aquele sapato, com aquele não sei o quê? Vou ter que comprar uma bolsa, vou ter que comprar um sapato, uma outra blusa para combinar. E o planejador é extremamente indeciso também. Pois é. Esse é um problema. Então, aí às vezes eu peço ajuda, ou não, que agora eu já estou no momento que eu falo, não, tem esse ponto, esse e esse. Tá, bateu os 3? Então tá bom, então você vai comprar, pronto. Aí decido mais rápido. Exato. Mas é um processo, né? Sim. E aí vamos pro último, né? O último é o analista. Quem é o analista? Ele é extremamente formal, tá? Ele é muito detalhista e muito perfeccionista. Então, o perfil dele de cliente é aquele que vai, vamos colocar que ele vai viajar. E ele vai fechar uma pousada. Ele vai olhar o preço por todas as plataformas. Depois ele vai ver realmente aquele preço que mais compensa, mas ele não se conforma só com isso, porque ele sente medo. Vai que essa plataforma é uma plataforma aqui que vai me enganar. Então ele vai, liga para a pousada e confirma. Eu tenho uma amiga que ela é extremamente analista e eu viajo com ela. Então ela faz todo esse processo, né? O analítico, gente, você não pode ser muito formal na hora da negociação. Quer dizer, muito informal na hora da negociação, porque ele pode se assustar. Ele é extremamente reservado. Então, se você fica ali invadindo, né, perguntando muita coisa, ele vai se sentir invadido, ele vai ficar com medo, ele vai se distanciar. Se você for muito direto ao ponto, como um executor faz, ele também se distancia. Então, como você negocia com o analista? Sendo mais formal,
trazendo detalhes, apresentando prova social de que você é uma autoridade. Então, traz o resultado que você já teve. Eu vou vender minha mentoria? Olha, eu tenho print de várias clientes aqui que alcançaram. Tem a foto da pessoa, tô falando uma verdade. Né? Traz a metodologia. Isso que você tá falando de negociação, vem de onde? Não, vem do DISC, uma metodologia lá do antepassado. Enfim, traz isso, porque ele vai sentir muito mais confiança e segurança na hora de fechar com você. E também não aplica gatilho mental de urgência e escassez. Ele tem o próprio tempo, ele precisa analisar e aí depois ele vai conseguir comprar com segurança. E aí, pra gente fechar, né, é importante dizer que quando a gente vai vender, a gente vende como a gente funciona. Então, eu sou uma comunicadora, eu acho que eu preciso ser alegre com todo mundo e conversar e ser social. Não, eu preciso me adaptar ao perfil. Então, se eu vejo, né, que a Flávia, ela é uma planejadora, eu vou precisar agir como uma negociação com uma planejadora, dar espaço para ela pensar, falar se ela quer consultar com o marido, quanto tempo ela precisa. Se eu vou para uma analista, eu preciso me adequar ao analítico. Se eu vou para um executor, eu preciso ser rápida e objetiva. Então, essa é a graça de você ler o perfil da pessoa e vender como ela funciona. Sim. É o famoso rapport, né? Eu olhar para aquela pessoa e falar, peraí, tem que fazer algum ajuste. É um rapport misturado aqui. com a leitura comportamental. Sim. Eu tenho que fazer um ajuste aqui, porque senão eu não vou alcançar o meu objetivo. Exatamente. Né? Mesmo que a intenção seja genuína, né? Sim. Aconteça de forma natural. É importante você saber ler essas características, essas peculiaridades, para você falar, não, eu vou agir dessa forma e ele vai se conectar melhor. Até porque mexe na satisfação do cliente. Ele vai ficar muito mais satisfeito de você falar a língua dele, sim, né, do que de você falar a sua própria língua. Então, a gente está falando ali desse cliente se sentir satisfeito na hora da negociação. Sim. Gente, que podcast. Eu acho que a gente estreou, né, Flávia? Com eu falei que ia ser nível, falei. surpreendente. Então, Verdade. ó, tarefinhas para vocês que estão em casa aí ou estão assistindo esse podcast. Além de ter anotado tudo, porque tem muita gente que anota e guarda. Não, vocês vão anotar, depois vocês vão repassar o que vocês anotaram e comecem a aplicar. E outra coisa, já corre lá no Instagram da Cris. Cris, qual que é o seu Instagram? Fala aí pro pessoal. criscastro.psico. criscastro.psico. Vamos lá, imediatamente após a finalização desse podcast. Já segue ela e já comecem a aprender aí a como aplicar essa questão toda de vendas, viu? Cris, você é fantástica. Aprendi muito com você hoje. A gente aprendemos, né? Aprendemos muito. Tenho certeza de que, nossa, eu vou conversar muito com você ainda para aplicar muita coisa no meu consultório. Eu já faço muitas coisas, estudo bastante também. Mas a Cris foi surpreendente em todas as palavras, em todo o conteúdo que ela passou. Ela praticamente deu um curso aqui para vocês. É verdade. E espero te ver aqui em breve de novo, que fiquei com um monte de coisa na cabeça, quero fazer muitas perguntas. Se vocês quiserem que ela volte com um pouquinho mais de informação sobre algum dos tópicos, comentem aqui também, viu? Flávia, o que você achou? Cris, eu falo sempre que a Cris é uma pessoa assim, que a gente tem muita afinidade, tem muitos pontos que a gente se conecta. Então, eu admiro muito o seu trabalho, admiro você como ser humano e te agradeço muito por você ter aceito participar desse primeiro podcast, que é tão importante para nós, mas que eu tenho certeza que vai contribuir muito na vida de todo mundo que está assistindo. Obrigada, viu? Ai, gente, tô emocionada. Obrigada mesmo. Linda. Obrigada. Quer deixar algum recadinho, falar alguma coisa? Quero agradecer vocês duas, né? Tô muito honrada de estar aqui e passar essa mensagem pro pessoal. Não desista, né? Talvez realmente ajustar alguma coisa que você ainda não compreende. A gente não precisa compreender tudo, né? Obviamente, dei vários passos aqui porque quis contribuir, mas foca no primeiro. Sabe, a gente começa de passinho de bebê. Então, começa pela sua mentalidade, né? Vai observar como que ela tá. E se precisarem de ajuda com uma boa comunicadora, né? Contem comigo lá no Instagram, me procurem. Adoro conversar, adoro receber. E espero que vocês tenham aí muitas vendas, né? Que fature 10K e além. E que venda até na fila do pão. Obrigada. É isso aí.
E já a gente tem um novo podcast com outro profissional incrível que vai entregar tanto quanto a Cris aqui e vocês vão transformar o conhecimento. É isso aí. Nos vemos no próximo. Tchau. Tchauzinho. Tchau.